Alguns destaques da lei que eu trouxe aqui, a ênfase do planejamento. Nós falamos isso de manhã, a questão do planejamento, do estudo técnico preliminar, do plano de contratações anuais, a necessidade de implementação de instrumentos efetivos de governança, controle interno, gestão de risco, que nós precisamos ter mais ênfase. O controle interno, antes na 866, me parece que era 8 vezes que aparecia, agora aparece mais de 3 vezes a mais, só em questão de controle interno. Novos princípios, que é a segregação de funções, que é um mecanismo de controle, o próprio planejamento, a virtualização e o formalismo moderado. Isso aqui só alguns destaques que eu coloquei da lei. A questão do planejamento, como eu falei de manhã, que a lei enfatiza muito a questão desse planejamento. E aí eu trouxe só alguns conceitos do que planejar. Projetar o objetivo que quer se alcançar, mais ações necessárias para atingir. Então, o planejamento mitiga os riscos de contratação e aumenta a segurança. Essa é a função do planejamento. A partir do momento que eu tenho um objetivo, uma necessidade, eu consigo minimizar esses riscos que podem ocorrer. Qual que é o risco de eu não licitar uma aquisição de merenda e as aulas iniciarem em fevereiro? Mas as crianças não terão merenda. Ou eu fazer a licitação de merenda e eu não ter uma nutricionista que definiu qual é o cardápio dessas crianças. Então, tudo isso tem que estar alinhado e faz parte do planejamento. E, com esse planejamento, eu consigo ver quais esses riscos, se eu consigo eliminar, se eu consigo diminuir, ou eu consigo conviver com esses riscos. E aí eu trouxe aqui uma notícia do ano passado. Seringa incompatível provoca a perda de 10,7 mil doses de vacina em Juiz de Fora. A questão do planejamento. Você não tinha um ETP, com certeza, não tinha um estudo técnico preliminar para definir qual que era o tipo de seringa correta para ser comprada e, no final, qual que era o risco de eu comprar algo que seria tão simples, no final eu perder tantas doses de vacina numa época crítica, que não tinha vacina, que houve logo nos inícios das campanhas, tinha filas, teve que ir por etapas de idade. Então, isso são riscos que acontecem. Eu adquiri um item que eu não tive o planejamento de saber se era adequado para aquele tipo de vacina. Então, outros destaques é a fase preparatória, que está lá no artigo 18 a 27, que é da instrução do processo licitatório, o estudo técnico preliminar, o plano de contratações anuais e análise de risco. Então, essas aqui são alguns destaques que eu trouxe para vocês. Um recorte, é lógico, da lei, porque a lei ela é bem extensa. E aí, aqui, a questão da governança. No plano estratégico do Tribunal de Contas da União, ele fala alguns conceitos de governança que pode ser descrita como um sistema a qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sociedade, alta administração, servidores e colaboradores, e órgãos de controle. Então, passa pela gestão de competência, segregação de função e a definição das responsabilidades. Então, planejamento, organização, direção e controle. Então, essa aqui é uma definição baseada no conceito do Tribunal de Contas da União que eu trouxe e a gente pode aplicar no município nosso. E sobre gestão de competência. A gestão de competência exige
definir as atribuições de cada função administrativa, os atributos exigidos por seu desempenho e os parâmetros para avaliação do seu ocupante. Questão. Vocês lá no município, vocês têm já definido essa gestão por competência? Vamos pegar o plano de carreira de vocês. Tem lá qual que é a função, as atribuições, qual que é o nível técnico para ser admitido? Então, ele não deixa de ser um ato de gestão por competência. Ele só não tem uma avaliação específica para cada cargo. As avaliações são genéricas, né? Mas não deixa de ser uma gestão por competência. O que vocês precisam é melhorar isso, né? Porque eu vejo assim, tem alguns municípios que têm técnico de informática, cargo, né, nível técnico, ele precisa instalar programas, operar sistemas, e assim vai. E aí, no finalzinho lá, e outras atividades correlatas. Quais são essas outras atividades correlatas? Então, precisa ser definido muito bem. E quando a gente for fazer a designação do agente de contratação, designar esses servidores, as funções precisam estar realmente claras e definidas. Não, eu vejo isso, porque tem muitos que a gente pega o plano de você. Então, pega essas correlata, mas correlata o quê? Aí se você fala, não, você tem que fazer isso. Não, não está aqui, isso aqui não é minha função. Eu já vi muito isso de servidor, de você falar para ele, oh, não, está aqui. Não, isso aí eu não fui contratado para isso. Mas por quê? Porque precisa estar muito descrita. Precisa estar muito... demorar para se concretizar essas funções, né? Não é só nível técnico, é 40 horas, é o nível salarial. Se preocupa muito com isso. E deixa a questão das funções, né? E das responsabilidades também.